Hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de empresa no Brasil, suas características e suas principais diferenças. O primeiro é o microempreendedor individual, o famoso MEI. Nesta modalidade não existe sócio, o empresário ele é individual. A razão social do MEI é o nome do empresário seguido do seu CPF e isso não pode ser mudado. O faturamento do MEI é limitado a R$ 81 mil por ano e ele só pode ter um funcionário registrado ganhando um salário mínimo. No MEI, o sócio ele responde com os seus bens pela dívida da empresa, não tem limite. Outra modalidade muito conhecida e muito utilizada é o empreendedor individual. Nesta modalidade também não existe sócio, é só o empreendedor, mas é um pouco diferente do MEI, porque ele não tem limite de faturamento e nem limite de quantidade de funcionários. Isso fica a critério da empresa, a critério do empresário. Da mesma forma que o MEI, no caso do empreendedor individual, o sócio responde com os seus bens pela dívida da empresa. Existe também a figura da EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Neste caso, também não existe sócio, somente o empresário, porém o capital social mínimo é de 100 salários mínimos. Neste caso específico, você pode alterar a razão social, a empresa não precisa ter o nome do empresário. E a diferença dessa empresa para o MEI e para o empresário individual é que o sócio não responde com os seus bens para pagamento de dívida, tá? A dívida é limitada ao valor do capital social. Então, isso dá uma proteção para o sócio, dá uma proteção para o empresário. Porém, o capital mínimo ele é um pouco alto. O tipo de empresa mais utilizado no Brasil é a limitada. Neste caso, não pode ser um empresário individual, precisa haver no mínimo os 2 sócios. É feito um contrato social que é registrado na junta comercial. No caso da limitada, não há limite de faturamento nem de quantidades de funcionário. Isso vai depender do desempenho da empresa. Neste caso, o empresário não responde com seus bens para pagamento de dívida. A responsabilidade do empresário é limitada ao valor da sua cota no contrato social. Existem ainda as SAs, as sociedades anônimas. Elas podem ser de capital aberto ou de capital fechado. As empresas SAs de capital aberto, elas emitem ações que são negociadas na Bolsa de Valores e são regulamentadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. No caso das empresas de capital fechado, elas também possuem ações que são vendidas para sócios e para demais investidores, porém suas ações não são negociadas na Bolsa de Valores. Por fim, existe a sociedade simples. São empresas que prestam apenas serviços e são constituídos por 2 ou mais parceiros que atuam no mesmo ramo. Por exemplo, 2 advogados, 2 contadores. Então, são empresas exclusivas de serviços. Essas empresas não precisam ser registradas nas juntas comerciais, elas são registradas somente no cartório. Esses são os principais tipos de empresa do Brasil. E eu vou deixar uma dica: não confunda tipo de empresa com tipo de tributação. É muito comum me perguntarem: é melhor ser EIRELI ou ser Simples Nacional? São coisas totalmente distintas. EIRELI é o tipo de empresa, Simples Nacional é a tributação da empresa. Uma EIRELI pode inclusive ser Simples Nacional, como pode ser lucro real e lucro presumido. O que vai determinar isso é o valor do faturamento e o planejamento tributário da empresa. Então, não confunda tipo de tributação com tipo de empresa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e deixe sugestão para os próximos vídeos também, tá bom? Até mais, obrigada!